Porque às vezes é tão difícil de o ex-alcoolista resistir em beber ao ver um amigo no bar da esquina. Ou até mesmo porque é tão difícil manter a dieta quando surge aquela festinha surpresa na empresa que você trabalha. Para tirar essas dúvidas, vamos abordar essas questões de dois ângulos diferentes. Primeiro, vamos falar sobre a psicologia do processamento de recompensas e os erros de previsão. Depois, vamos abordar a neurociência do processamento de recompensas. E vamos discutir algumas experiências que relacionaram esses erros de previsão aos centros de prazer do cérebro. Então vamos começar falando sobre a psicologia do processamento de recompensas. O que você vê nessa figura? Nesse momento, seu cérebro está buscando por padrões, mas provavelmente ele não está conseguindo identificar os padrões que vão permitir entender o que está nessa foto. Seu cérebro está tentando fazer uma previsão. O que é isso nessa figura? Será que eu conheço alguma coisa que se parece com isso? São perguntas que seu cérebro está tentando responder nesse momento, numa fração de segundo. Lisa Feldman, a autora desse experimento, chama essa sensação que você está sentindo agora de cegueira experiencial. Quer se ver livre dessa cegueira experiencial agora? Então vamos trocar essa figura por essa outra figura aqui. Pronto. Agora você vê nessa figura colorida que os borrões pretos e brancos, na verdade, eram uma cobra. Mas, na verdade, o exercício não tinha esse objetivo de fazer uma charada e você descobrir que lá tinha uma cobra escondida. O objetivo do exercício é mostrar que a sua capacidade de previsão mudou. Olha novamente para aquela primeira figura com os borrões pretos e brancos. Quando você olha mais uma vez para essa figura cheia de borrões pretos e brancos, aqueles mesmos borrões que não te traziam significado algum, seu cérebro passa a dar um significado. Nesse momento, os borrões pretos e brancos significam algo. Por mais que não esteja tão claro assim, você consegue perceber a cobra no meio de todos esses borrões. Seu cérebro prevê a cobra. Ver a cobra não tem a ver com os borrões pretos e brancos. Ela tem a ver com você. Tem a ver com seu conhecimento prévio. Seu cérebro acaba de aprender. E ele agora sabe realizar uma previsão correta sobre o que esses borrões significam. Às vezes, nosso cérebro vai errar nas suas previsões. E quando isso acontece, a gente vai falar que surge um erro de previsão. E esse erro de previsão é um dos grandes responsáveis pelo início e pela manutenção do vício. Mas para você entender melhor sobre essa relação entre os vícios e os erros de previsão, vamos ter que falar sobre os experimentos de Ivan Pavlov. Pavlov não era um psicólogo. Na verdade, ele era um fisiologista russo. Em 1904, ele ganhou um prêmio Nobel por descobrir que a composição química da saliva dos cachorros se alterava de acordo com o tipo de comida que era apresentada para o cachorro. Impressionante, né? E Pavlov descobriu o condicionamento clássico meio que por acidente, quando estava estudando a composição da saliva dos cachorros. Ele tinha desenvolvido um sistema que conseguia coletar a saliva diretamente das glândulas salivares dos cachorros. Então, toda vez que os cachorros cheiravam ou viam a comida, eles já começavam a salivar e Pavlov coletava essa saliva. Mas Pavlov notou algo bem incomum quando começou a medir a produção de saliva dos cachorros. Os cachorros já começavam a salivar assim que ele e os seus assistentes entravam na sala. Essa salivação acontecia mesmo que eles não pudessem ver a comida, mesmo que não pudessem cheirar a comida. E Pavlov se interessou por esse fenômeno e começou a estudá-lo diretamente. Por exemplo, ele passou a tocar uma campainha antes de a comida ser apresentada. Logicamente, na primeira vez que ele tocou a campainha, os cães não salivaram. Isso faz sentido, né? Porque os cães não tinham associado a campainha à comida. Mas o que ele descobriu foi que se ele tocasse a campainha constantemente, pouco antes de a comida ser apresentada, logo os cachorros iam associar a campainha à comida. Então, depois de todas essas repetições, bastava ele tocar a campainha para que os cachorros começassem a salivar, mesmo que a comida não estivesse presente. Esse fenômeno ganhou o nome de condicionamento clássico. Pavlov condicionou os cachorros a associarem a campainha à comida. Isso levou ao surgimento de uma resposta condicionada de salivação. Ora, mas por que aconteceria esse condicionamento? Uma explicação inicial dos resultados do condicionamento de Pavlov era a chamada co-ocorrência. Isso é, acontecer quase ao mesmo tempo.
De acordo com essa hipótese, o que estaria acontecendo seria o seguinte: como a campainha sempre surgia um pouco antes de surgir a comida, os cachorros acabavam associando a campainha e a comida. Inclusive, Pavlov descobriu que se você repetir isso várias vezes, isso é, mostrar a campainha, depois a campainha e a comida, essa associação ficaria cada vez mais forte. Isso seria uma evidência que ajudaria a confirmar a teoria dessa co-ocorrência. Mas experimentos posteriores colocaram problemas para essa explicação simples de ocorrência simultânea ou quase simultânea. Imagine que você já tenha repetido essa associação algumas dezenas de vezes e já tenha verificado o surgimento do condicionamento clássico. Isso é, bastaria a apresentação da campainha para que o cachorro começasse a salivar. Após verificar que o condicionamento já estava estabelecido, você faria um novo experimento com esse mesmo cachorro. Nessa nova situação, nesse novo experimento, você vai apresentar um outro estímulo pouco antes de apresentar a comida. Por exemplo, vamos supor que você toca a campainha e na sequência grita comida. E somente depois de gritar, você mostra a comida ao cachorro. E você repete isso várias e várias vezes. Toca a campainha, grita comida, depois mostra a comida para o cachorro. E a pergunta é a seguinte: será que esse grito também ficaria associado à comida? Será que depois de repetirmos várias e várias vezes a sequência da campainha, depois do grito e depois a apresentação da comida, será que apenas o grito já seria suficiente para fazer o cachorro salivar? Bom, de acordo com aquela explicação da co-ocorrência, a previsão seria que sim. Afinal, o grito estaria acontecendo pouco antes da apresentação da comida. Então, se essa co-ocorrência acontecesse com frequência suficiente, com dezenas de repetições, o cachorro deveria criar uma associação entre o grito e a comida. E depois de todas essas repetições, bastaria um grito para que o cachorro começasse a salivar. Mas isso não acontece. Mesmo depois de associar o grito várias e várias vezes à apresentação da comida, nenhuma associação é criada entre o grito e a comida. Mesmo após todas essas repetições, o cachorro continua sem salivar ao ouvir apenas o grito. Esse fenômeno ganhou o nome de bloqueio, e a explicação da co-ocorrência não é capaz de explicá-lo. Bom, se essa explicação de co-ocorrência não está totalmente certa, o que será que estaria acontecendo? Bem, em 1972, os psicólogos Bob Rescorla e Alan Wagner propuseram uma solução para esse problema, e essa solução ficou conhecida como modelo Rescorla-Wagner. O chamado modelo Rescorla-Wagner foi baseado na ideia de que o aprendizado não se baseia na co-ocorrência, mas sim no erro de previsão. Mas o que seria esse tal erro de previsão? Assim como seu cérebro fez previsões lá no início do vídeo, o cérebro do cachorro também faz previsões. E se o cachorro já pode prever que a comida está chegando, não tem nenhum motivo para ele mudar, não tem motivo para ele aprender. Ele já sabe o que ele precisa saber, ou seja, não há uma oportunidade para aprender algo de novo. Por outro lado, se a comida aparece quando o cachorro não está prevendo, em outras palavras, acontece um erro de previsão. E esse erro de previsão vai gerar uma situação em que você precisa aprender algo para melhorar as previsões no futuro. Assim, nesse modelo Rescorla-Wagner, quando uma recompensa inesperada como a comida aparece, os estímulos que estavam presentes antes da sua chegada, antes da recompensa, antes da comida, começam a ficar mais fortemente associados a essa recompensa. Por exemplo, nas primeiras vezes em que a comida aparece logo após a campainha, os cachorros provavelmente não esperavam essa comida. E foi esse fator surpresa que fortaleceu a associação entre a campainha e a comida. Depois que os cachorros já tinham criado uma associação forte entre a campainha e a comida, o fator surpresa acabou. Não tinha mais nenhuma necessidade de surgir alguma alteração no condicionamento. Depois que a associação entre a campainha e a comida já estavam bem estabelecidas, não tinha motivo para eles criarem uma nova associação entre a comida e o grito. Não tinham mais erros de previsão. E se não temos erros de previsão, também não vamos ter novas associações, também não vamos ter aprendizagem. A falta de surpresa bloqueia a associação entre o grito e a comida. Ou seja, quando você já pode prever que um estímulo está chegando, isso não é nenhuma surpresa.
e a aprendizagem não vai acontecer. Mas se você for surpreendido por um estímulo, como quando a comida chega inesperadamente para o cachorro, quando você chega no escritório e tem uma festinha surpresa, você imediatamente vai fortalecer as associações que existem entre a recompensa e aqueles gatilhos que aconteceram antes da recompensa ser apresentada. O seu cérebro aprende para melhorar as previsões do futuro. Os erros de previsão, as repetições, todo esse reforço do condicionamento seriam alguns dos responsáveis pela criação de novos gatilhos associados ao consumo das substâncias psicoativas. A cada novo contexto de consumo da droga, a cada recompensa inesperada, novos erros de previsão surgem, novas associações acontecem. Mais uma vez, seu cérebro aprende. E se após cada erro de previsão existir a repetição, o condicionamento clássico vai ficar cada vez mais forte. Essa seria uma boa explicação para a psicologia por trás do vício. Mas e a neurociência por trás disso? Qual a relação entre os erros de previsão e as áreas de prazer do cérebro? Aí vai ter que ficar para o próximo episódio, né? E aí, tá gostando dessa nova série sobre vícios e neurociência? Então deixe seu comentário. Você tem alguma ideia de uma série legal baseada em neurociência e psicologia pra gente fazer aqui pro canal? Deixe a sugestão nos comentários e até a próxima.